Olá, boa noite, queridos amigos, irmãos do canal Amador Espírita. Estamos mais uma vez reunidos para no nosso momento de saber e sentir, que nós possamos aproveitar esta pequena oportunidade para não somente fazermos a reflexão, mas também buscarmos uma interiorização, um refazimento para a nossa alma, que acontece por ação dos benfeitores, enquanto estamos interessados em alguma coisa que nos eleve a alma através do entendimento. Vamos orar. Elevemos o pensamento, pensemos em Jesus. Senhor, aqui estamos mais uma vez na Tua presença, reunidos com o desejo de receber de Vossa bondade tudo quanto necessitamos para a nossa caminhada. Que a Tua luz infinita nos ilumine, nos fortaleça, que ao recebermos a Tua paz, através dos eflúvios benévolos que emanam de Ti, nos sintamos fortalecidos para o caminho, mais conscientes, responsáveis pela nossa jornada. Obrigado, divino amigo. Permaneça em nossos corações, não apenas agora, mas por todo sempre. Estamos seguindo aqui a obra Busca e Acharás. Temos aqui essa edição dos Espíritos Emmanuel, né, e André Luiz, com mensagens bastante importantes para nós. Essa edição aqui é de 1978. Né? É uma edição, é a quinta edição, né, que está aqui em 1978, salvo algum engano. Aqui está escrito quinta edição. Então, estamos aqui com essa obra, e ela tem uma paginação bonita, né? Tem colorido aqui na página, tudo. E antes da gente iniciar a nossa fala, gostaria de prestar uma homenagem à Casa de Madô, a qual pertencemos e somos um dos fundadores. A casa completa hoje 26 anos de existência como casa fixa no local, e 31 anos de grupo, do grupo que fundou a casa. Então, 26 anos ali de trabalho naquela localidade, na nossa cidade, aqui em Jales, São Paulo, e onde nós temos a oportunidade de exercitar o que nos ensinou Maria Dolores, que é o conhecimento e o amor entre nós e o amor a todos aqueles que vierem à casa. A casa ela é relativamente grande pela região, ela tem grandes jardins e um ambiente muito agradável para frequentar, e um grupo bastante acolhedor e fraterno. Sejam todos bem-vindos, aqueles que desejarem. Hoje o texto é o de número 15 e é de Emmanuel, intitulado Aceitação. Então ele vai nos ajudar aqui com algumas pequenas colocações. Pequenas assim na quantidade, não na grandeza. Aceita a própria vida, sem dela reclamar. É uma frase relativamente simples, mas muito complexa na profundidade que ela representa. Imagina, né? A gente tem que aceitar a vida sem reclamar. Ah, mas eu não posso falar nada a respeito daquilo que não vai bem. Procurar ajuda, comentar sobre um fato que nós precisamos de uma ajuda, de uma orientação, é uma coisa. Lamentar, reclamar, é blasfemar contra Deus. Porque a nossa vida, ela na Terra, não está organizada ao acaso, ao bel prazer. Né? A vida que nos foi oferecida, ela tem toda uma característica, né, que envolve a nossa necessidade. Nós vivenciamos muitas vidas até aqui, e essa vida que nós estamos tendo agora é o produto de tudo que nós já fizemos de nós mesmos, nossos merecimentos, nossos débitos. Então é necessário que nós acordemos para essa necessidade, né, para essa afirmativa de que a vida precisa ser aceita. E a aceitação não é conformação, né? Não é a gente cruzar o braço, né? Assim de braço cruzado, deixando a vida passar. Ah, tem que ser assim mesmo e tal. Aceitação significa não se revoltar, não se rebelar contra Deus, contra a própria vida, devido às dificuldades ou aos desafios que a gente tem. Porque a nossa vida, como nós já dissemos, ela não foi organizada assim ao acaso. Né? Alguém pegou lá um
um recipiente cheio de destinos, né? E tirou lá. Então falou, ó, o teu foi aqui, ó, saiu esse número 5 aqui. Então é isso aqui que você vai viver lá na Terra. De forma alguma. Atende toda uma planificação, toda uma responsável elaboração para que a vida sirva para o espírito nas suas necessidades de transformação, de aprendizado, conforme cada um, conforme cada um necessita. Inibições no corpo, aulas na própria alma. Então, pode ser que realmente o nosso corpo ele não seja exatamente como nós gostaríamos e tem até algum tipo de inibição, né, algum tipo de problema. Porém, como nós já dissemos no item anterior, nada é obra do acaso. Né? Ah, mas foi por causa da genética, né, que aconteceu isso. A genética, ela segue, ela segue as orientações do perispírito, do corpo espiritual, onde estão gravadas as memórias, as necessidades do espírito, e ele então, através do espírito, que utiliza-se do corpo espiritual, do perispírito, nós moldamos um corpo conforme o que nós precisamos para aquela existência, para aprender, para viver. Então, seja qual for a limitação, seja qual for a inibição que a gente, porventura, experimente, nós podemos buscar ajuda, melhorar a nossa vida. A ciência pode nos ajudar muito. Há muitas coisas que a gente pode fazer em benefício de si mesmo, inclusive fisicamente. A única coisa que a gente não deve fazer é se revoltar, se rebelar mais uma vez contra Deus, porque as coisas não são como nós gostaríamos, né? Porque aquela direção que a gente esperou que a nossa vida tivesse não é aquela. E às vezes esses processos são de nascimento, né? A gente nasce com alguma limitação, com alguma inibição, com algum problema que é para o nosso aprendizado. Como ele fala aqui, aulas na própria alma. Então, o espírito, que sabe por que está daquela maneira, está aprendendo, né? Está se desenvolvendo emocional, moral e espiritualmente. Então, é uma necessidade do próprio espírito. A forma como nós estamos aqui na Terra é uma necessidade do nosso próprio espírito. Lar atribulado, escola redentora. Né? Mais uma vez, muitas vezes a gente não aceita a própria família, né? O próprio lar. Ah, mas na minha casa tem muitos problemas, nós temos uns problemas de relacionamentos, né? Ninguém se reuniu por acaso, né? Nós nos reunimos por afinidade de propósitos. Natural que reencarnemos entre os nossos. Muito natural que a vida vai nos posicionando, na maioria das vezes, entre os nossos. Mas podemos também receber no seio familiar espíritos que nós precisamos nos ajustar, com quem nós precisamos nos ajustar. Às vezes, aquela limitação, aquela dificuldade daquela pessoa, nós participamos da queda dela, ou daquele do desenvolvimento daquele vício, daquela forma de ser. E às vezes a pessoa tem prevenção contra nós, porque inconscientemente não confia. Lembra do que aconteceu, lembra das dificuldades e começa a cobrar, começa a agir de maneira, assim, muitas vezes é hostil, né? Não tendo muitas vezes o afeto que naturalmente a gente deveria ter em família. Mesmo assim, vale nós tentarmos nos harmonizar com as pessoas, a despeito do que esteja acontecendo nessa convivência. Por quê? Porque nada é obra do acaso. Então, se nós encontramos-nos com essas pessoas, alguma coisa nos uniu a elas nessa vida. Alguma coisa nos trouxe para perto. Então, teve que fazer uma pergunta, porque muitas vezes até a presença do outro incomoda a gente, né? Mas a pessoa não está ali diretamente fazendo nada contra nós, está fazendo às vezes até contra ela mesma e está respingando em nós, é claro. Né? A gente vê um pai, uma mãe, um irmão, alguém da família, com dificuldades a gente fica, puxa vida, né? Com vício ou alguma coisa que fala, puxa vida, essa pessoa tinha que ser diferente, e a gente sofre, a gente fica querendo mudar o outro, né? A maior contribuição que a gente pode dar nesse sentido é a do exemplo. A gente ser exemplo do que a gente quer ensinar, do que a gente quer falar, do que a gente quer mostrar. Porque o exemplo, ele ajuda muito mais do que as nossas palavras, que às vezes ferem, né? Elas machucam, elas trazem mais desconforto, mais problema. Então,
O lar é uma escola redentora, onde nós estamos ali juntos para o aperfeiçoamento. Ele prossegue aqui. Provações e tropeços, testes de promoção. Né? A prova, diferente da expiação, que é um pagamento de dívida sérias, muitas vezes graves, né? Realmente onde nós comparecemos, usando uma linguagem bem assim comparativa à tesouraria, né? Para fazer ali o resgate daquela dívida. E a expiação é sempre muito dolorosa, muito apertada para o espírito, muito difícil. Enquanto que a prova é um desafio, a prova é um teste de aperfeiçoamento ou de promoção. A gente pede, ó, eu preciso dar mais um salto mais além do que eu já conquistei. Então a gente pede algumas provas para que, através dessas provas, vencidas, lutadas, a gente consegue dar um passo mais adiante, se promover, melhorar, né? Não é se promover diante dos homens, né? Há pessoas que querem notoriedade, aparecer, mostrar para todo mundo que é isso, que é aquilo. Eu li hoje na internet uma fala muito interessante, né? Geralmente as pessoas que têm títulos de graduações mais elevadas não ficam pedindo que os chamem por esses títulos, enquanto que aqueles que não têm querem ser chamados, né? Querem ser chamados. Isso é uma deficiência nossa muito grave, né? Os verdadeiros mestres da humanidade nunca exigiram nada, nem sequer uma consideração para com suas imagens, para com o que eles significaram. Todo mundo vê eles como uma grande personalidade, mas ele não se vê assim. Ele vê que ele ainda é uma alma limitada, um aprendiz, né, que precisa desenvolver valores que ele sabe que ainda não tem. Uma vez o Chico falou também, né, que tinha problemas, né, que ele tinha um monstro dentro dele, tem uma fala, não sabemos até tudo que se fala do Chico, até onde tudo é verdade, né? Mas isso é falado por vários lugares. Vamos supor que ele realmente está falando isso, né? É uma fala de um espírito que tem consciência de quem é. A nossa visão é a visão da luta dele, do esforço dele, daquilo que ele mostrou para nós, daquilo que ele exemplificou, daquilo que ele sentiu e irradiou. Mas ele também carecia, como ele mesmo dizia, de dificuldades, ele tinha dificuldades íntimas, ele lutava, carecia de compreensão, né, de compaixão, porque ele também tinha lutas internas muito grandes. E o Divaldo falou isso também já várias vezes em entrevistas, né, que tem as suas lutas, né, porque a gente sempre acha que essas pessoas, eles não têm problemas, né, problemas temos nós, eles não. Eles têm sim, e são grandes desafios, né, e o Espírito muitas vezes pede provações, tropeços, dificuldades para se promover, não se promover no sentido de aparecer para os outros, ele promover-se diante da consciência, melhorar, crescer, para ser feliz, porque não é o que os outros acham que nós somos que vai nos dar paz de consciência e paz interior para viver uma vida de felicidade, porque muita gente é amada, muita gente é, gosta, pessoas gostam muito da pessoa, né? Onde está a pessoa homenageada, isso, aquilo, mas a pessoa sofre muitas vezes de depressões profundas e diz que não se sente daquela maneira como é vista. Então, a forma como nós somos vistos não nos importa para o sentimento. O que importa é o como nós somos verdadeiramente. Então, as provações e os tropeços são para nos aperfeiçoar, nos fortalecer, nos dar garantia maior de felicidade, de bem-estar. Né? Você não consegue, por exemplo, eu já li uma vez, ferir um homem bom, porque ele é incorruptível, você não consegue machucá-lo. Ele não se sente ofendido com o que você faz para ele, com o que eu faço para ele. Ele não sente. Se eu disser alguma coisa para ele, ele vai olhar para mim com. Se for uma coisa boa, ele vai olhar com gratidão. Se for uma coisa ruim, ele vai olhar com compaixão. E não se sente ferido. Quem se sente ferido é quem não tem o que dar. É quem depende da opinião dos outros, depende da imagem, né? Quantas vezes dependemos da imagem, da nossa imagem, criamos imagens para os outros verem, né? Sempre que a gente precisar ser notado, é porque nós estamos vazios. A pessoa vazia, né? Ela sempre precisa criar exteriormente alguma coisa para ser percebida, notada, né? Falada, senão ela não se sente bem. Mas isso não traz bem-estar, né? O quadro em que te vês apoia que precisas, né? Ou seja, a situação que a gente está
é um apoio que nós necessitamos. Então, qualquer situação que a vida nos envolva é daquilo que nós estamos precisando. É difícil a gente entender isso, né? Um amigo falou assim, mas não é possível, quer dizer que eu preciso dessas dificuldades que eu tenho? Ora, você as procurou? Não fiz nada que eu me lembre que gerou isso aqui. Então, se a dificuldade chegou, se a aprovação chegou, é porque a gente precisa dela, né? É um apoio que nós necessitamos. Muitas vezes até para tolir, para impedir que a gente muitas vezes faça coisas erradas, né? Quantas vezes a gente pede no mundo espiritual, fala, olha, eu quero essa limitação aqui, porque a minha fraqueza é justamente aqui. Então, se eu tiver uma limitação, eu não vou ter condições de exercitar a minha fraqueza, né? Então, o Espírito pede limitação para lutar com a sua fraqueza. Então, é um apoio que nós precisamos, verdadeiramente. Luta e renovação, Deus faz sempre o melhor. Então, existe luta, né? Existe renovação, Deus faz sempre o melhor. Então, Deus, não há dúvida de que Deus faz sempre o melhor para nós, né? Nós ouvimos isso na palestra da nossa querida amiga da casa ontem. Deus sempre nos dá o melhor e sempre faz o melhor por nós. É que nós não compreendemos, porque não sabemos que aquilo que a gente está recebendo é o que nós precisamos. É um tratamento, é o remédio, é a diretriz para a nossa vida feliz, que nós não conseguimos compreender. Então, a aceitação em relação à vida, ela nos ajuda a ter paz, apesar dos enfrentamentos. Mas aceitação com luta, né? Aquela aceitação diz assim, olha, essa é a minha condição, eu não vou me revoltar. Deus está certo, se a vida me deu isso é porque, por enquanto, é o que eu preciso. Porém, vou lutar, fazer todo o meu esforço possível para melhorar essa situação. Porque a pessoa que faz tudo que ela pode, faz todos os esforços que ela pode, naturalmente ela não se revolta, porque ela sabe que fez a parte dela e que agora o restante é com Deus e Deus sabe o que é melhor para nós. Sempre algum benefício nós recebemos de Deus quando nos esforçamos, não nos revoltamos, não lamentamos. Então, fica essa informação para nós de que a aceitação é um ponto positivo que a gente ganha na cartilha da vida, né? Nas notas da vida, para nos promover a uma situação melhor. Lembrando sempre que aceitação não é braço cruzado, né? É uma vida ativa de luta, de esforço, de dedicação, de caminhada, onde cada um de nós fazemos o que é o melhor. E o restante, então, não é conosco. E se não está acontecendo, apesar de tudo, é porque a gente precisa daquela experiência para crescer, para melhorar. Seja na família, seja na amizade, seja no trabalho, na religiosidade, onde quer que seja, nós necessitamos daquela experiência, até mesmo as do corpo, do jeito que ele é, para crescermos. Então, agora vamos elevar o pensamento ainda mais, percebendo a atmosfera refrescante e doce de Jesus que nos chega, confortando-nos a alma, minimizando as ardências das paixões negativas, mas, sobretudo, minimizando as dificuldades que enfrentamos através do fortalecimento das nossas almas. Recebendo essa vibração, nos sentimos mais confiantes de que amanhã é um novo dia e o Senhor sempre nos auxiliará. Assim, envolvidos, abraçados, protegidos, amparados, tendo uma nova refrescância em nossa alma, uma nova luz para os nossos olhos, nós gostaríamos de dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, meus amigos, meus irmãos.